Boa noite a todos os irmãos e irmãs. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, tendo um pouco de dificuldade material, mas estou aqui para trazer mais um ensinamento que é para todos nós. Nós necessitamos muito de aprender, porque estamos aqui na Terra em busca do nosso aprimoramento. E para o nosso aprimoramento nós temos que enfrentar certos problemas que muitas vezes estão junto de nós e nós não reagimos. Então o ensinamento é muito perfeito para aqueles que ouvir e observar. Até não necessita de comentários esta leitura, mas porque ela traz um ensinamento muito perfeito e muito necessário para cada um de nós. Todos nós precisamos, porque todos nós estamos no mesmo caminho, no caminho da evolução. Nesse caminho que Deus nos oportunizou de nós voltar, se reencarnar e dentro das nossas possibilidades nós buscar aquilo que for melhor para a nossa evolução. Então o ensinamento de hoje, o título é O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejaria que ele fizesse. Então já nessa frase chama a atenção daquilo que nós precisamos, o que nós queremos para nós, vamos querer para o nosso irmão. Não nós querer o bem para nós e o mal para o próximo, para o nosso irmão. Então aquilo que queremos para nós, vamos desejar para todos. Esse é o início do ensinamento. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, e sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, outra parte tão importante que a gente vive nesse mundo, que podemos dizer que em dois mundos que nós estamos vivendo, que é o mundo material e o mundo espiritual. E nós se pegamos muito com os bens materiais. Muitas vezes nós lutamos, sofremos até, perdemos sono, pensando que o amanhã nós temos que fazer isso, fazer aquilo, para buscar os bens materiais, porque é preciso cada um de nós ter os bens materiais para o nosso conforto, para o conforto da família, para tudo que nós precisamos neste mundo. Mas não nós martirizar-se, muitas vezes, para buscar coisas que nós não vamos aproveitar tudo, porque tudo que vem para nós é um empréstimo de Deus e não levamos nada quando for daqui. Então vamos trabalhar nas duas partes, tanto a parte material que nós precisamos para nós viver, como a parte espiritual que precisamos das forças divinas de nosso Pai, de nosso Jesus. Tem fé no... Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são prova ou expiação e aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem,
sem esperar pagas alguma. Retribui o mal com o bem e toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. A outra parte tão difícil que compete também para nós realizar, essa parte que muitas vezes nós temos que até deixar dos nossos próprios interesses para ajudar os outros. Isso para o egoísta, para o orgulhoso, acha que isso não é certo. Mas nós temos um dever, porque nós temos que, tanto nós precisamos, como o nosso irmão, e para nós receber aquilo que precisamos, nós temos que fazer para o nosso irmão, a fim de que possamos ser merecedores. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que precisa, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar aos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, ele calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda ação generosa. Essa é outra parte tão difícil que nós de nós deixar os nossos próprios interesses para cuidar dos interesses dos outros. E é uma lei, da justiça de Deus. Porque quando nós fazemos alguma coisa desinteressadamente, deixamos os nossos próprios afazeres para ajudar alguém que está precisando, isso aquele tesouro que nós adquirimos, aquele tesouro que ninguém rouba, ferrugem não come, que ninguém tira de nós, que são esses benefícios, esses bens que nós podemos fazer pelo nosso semelhante. Para muitos é difícil entender, mas se nós perder alguma hora, algum dia, para ajudar aqueles coitadinhos que sofrem, nós somos recompensados, porque é dando que nós recebemos. O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças e nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita os outros todas as convicções, sincera, e não lança anatema aos que como ele não pensam. Então, aqui é outra parte tão importante para nós. E falando no homem, fala na mulher, homem de bem e mulher de bem. É todos nós. Então nós devemos procurar ser verdadeiros humanos. Não pensar só em si, e mesmo muitas vezes nós se sacrificar para o bem dos outros, nós achar que estamos fazendo errado. É isso que nós temos que fazer. E é isso que Jesus pede para nós. Porque Jesus foi o modelo do amor, do perdão e de tudo aquilo que ele realizou. E esses ensinamentos é do Evangelho, é de Jesus. O Evangelho eu considero que seja Jesus, porque tudo que está nas páginas desse livro é para o bem de cada um de nós. Nós não podemos conhecer as leis divinas se nós não estudar, se nós não procurar ler algum livro, alguma coisa para nós instruir. Então, vamos continuar. Em toda circunstância, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro
com palavras malévolas que ferem com o seu orgulho e o seu desprezo ou suscetibilidade, alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, isso é uma coisa que é uma parte também tão importante que nós precisamos dessa força para nós realizar aquilo que Jesus nos ensina, que é o amor, que é nós se amar, nós se dar as mãos nos momentos de felicidade, nos momentos da infelicidade. Muitas vezes nós temos que sempre estar pronto um para servir o outro, porque nós estamos num mundo de provas e de expiação. Ninguém é feliz, como se diz, aqui nesse mundo terreno. Todos nós temos as dificuldades, temos momentos difíceis, muitas vezes com momentos por enfermidade, por desavença, por tantas coisas negativas que se faz no nosso caminho. E é nesse momento que nós temos que se dar as mãos, nós temos que se ajudar a fim de podermos vencer na vida aquilo que tanto nós precisamos. Indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar. Então nós não podemos nem nós observar muitas vezes aquele pobre irmão que está sofrendo, que tem problemas, que tem algo negativo. Nós não podemos, como se diz, olhar e como se diz, fazer mal uso, achar que aquele irmão merece sofrer, que merece passar por provas. Ele precisa, porque ele é um irmão que está doente, está necessitando de um amor, de um carinho, de uma palavra amiga, de um aperto de mão, de uma ajuda. E tudo isso é caridade, tudo isso foge muitas vezes de nós. Perdemos muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá, porque Deus abre a oportunidade para todos nós, na nossa vida, desde a infância até o fim da nossa vida aqui na Terra. Então vamos se ajudar, vamos olhar com amor a todos. Se tem alguém que sofre ao nosso lado, vamos ajudar a atenuar o sofrimento. Não vamos evidenciar, falar, caluniar que esse está assim porque é isso, porque é aquilo. Porque só Deus pode olhar, é como diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso todos sabem que é uma parábola que Jesus trouxe e que todos devem já ter ouvido e observado. Que ninguém nesse mundo pode dizer que está sem pecado. Porque o pecado existe e muito fácil de a gente praticar. Então precisamos nós olhar para essa parte, que nenhum de nós é santo, nós estamos aqui para recuperar a nossa falta deixada de outras vidas terrenas. Então nós temos que se unir com muito amor, com muito carinho, olhar sempre um para o outro e reconhecer que é um irmão, porque nós todos somos filhos de um Pai só, somos filhos de Deus. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha necessariamente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor aos seus
seu espírito, nem os seus talentos, expensas de outro, e aproveita seus talentos, por reverso, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, tudo que nós pudermos fazer de bem para os outros é uma requisição que nós temos fazendo para nós. Porque quem faz o bem para alguém, aquele alguém que vai receber o amparo, e nós que vamos receber. Aquele alguém precisa dessa ajuda, mas se nós dar ajuda a alguém, nós é que vamos receber. Porque Deus está presente em todos os passos de nossa existência. Se não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito de que terá de prestar conta e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é a de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhe levantar a moral e não para o esmagar. Com o seu orgulho, evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Então, essa lição nos traz, como se diz, muito algo a nós pensar. Porque nenhum de nós pode dizer, eu não sofro aqui na terra, eu não fiz mal para ninguém, eu não preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós somos carentes de amor, porque muitas vezes nós estamos sofrendo, muitas vezes é falta de uma ajuda, de uma palavra de conforto, de um abraço fraterno. Então, todos nós precisamos desse amor, desta força divina, que só Jesus trouxe com sinceridade para esse mundo terreno. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que seja, respeitados os seus. Não fica assim enumerada todas as qualidades que extingue o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir os que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Então fica aqui esse ensinamento para que todos possam meditar. Nós precisamos de mais dessas orientações, dessa ajuda divina. Porque nós estamos aqui, nesse mundo, para ser felizes. E para nós ser felizes, nós temos que lutar, como Jesus fez, pelo amor, com o perdão, com a caridade. Ele tudo fez para que o homem cumprisse os seus deveres. O exemplo que ele nos deixou, tudo que ele fez, tudo que ele sofreu, mostrando que só o amor vence, porque ele venceu pelo amor, pelo perdão, e ficou para que nós tenha essa força para nós perdoar, nós não querer ser mais do que o nosso irmão, porque nós somos todos filhos de um pai só, somos uma família. E uma família é feliz quando existe o amor,
quando existe a união. Então, por isso que nós temos que procurar viver, por exemplo, nesta casa. Aqui é uma sociedade, somos todos irmãos e irmãs, todos nós um precisamos do outro. Certos momentos, certas ocasiões que a gente precisa de uma orientação, um diálogo para o nosso próprio desenvolvimento, vamos dar as mãos, vamos buscar, vamos pedir àquele que já tem um pouquinho, porque, como se diz, quem sabe o tudo mesmo é só Deus, é só esse Pai querido que nos colocou nessa vida para nós buscar aquilo que tanto nós precisamos, que é o perdão e a absolvição dos nossos erros passados. Vamos amar a todos, não vamos desprezar quem quer que seja que se faça no nosso caminho. Vamos ser irmãos verdadeiros. Se nós, como diz a lei de Jesus, perdoar para ser perdoado. Se nós não podemos viver nesse mundo feliz, se nós temos muitas vezes ao nosso lado alguém que tem, como se diz, raiva da gente, e nós criar uma mágoa, e essa mágoa, meus irmãos e irmãs, ela é uma enfermidade. Quem vive magoado por alguma coisa, ele não vive feliz, ele sempre está matinando sobre aquilo. Então Jesus pede que nos perdoe, que nos ame, que nós busque, através da vontade de vencer, busque este amor divino, que é o que nos vai salvar, que vai nos dar tudo o que for preciso na nossa existência terrena. Porque nós estamos aqui, é numa passagem. Não estamos aqui, como se diz, para viver sempre, porque cada um tem o seu tempo determinado para agir nessa terra e seguir para prestar conta com o nosso Pai. Todos temos uma conta a prestar e vamos procurar nós ser útil a todos para que nós também seja útil no momento que Deus nos chamar. Que a paz e a luz de Jesus envolva todos vocês. Desculpe algumas palavras que talvez não foi possível ser real, mas eu tenho a minha consciência sempre que o amor vence e que o perdão é necessário para todos nós. Paz e luz em nome de Jesus para todos. Sim, sim, sim.